Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar os exercícios, vamos fazer mais um pouco mais completo e vamos só complementar o exercício que nós havíamos encerrado no último vídeo. Nós aplicamos o método da suavização exponencial, visando calcular a demanda para do período 3 ao período 11 e verificamos que apesar da variação relativamente grande que acontece nas demandas reais, mês a mês, oscilando de 90 até 100, o método aplicado com o coeficiente mais baixo, que confere à nossa previsão mais estabilidade, acaba sendo melhor do que um método com coeficiente mais alto, que acaba gerando previsões mais diversas. A gente observa que aqui a variação da previsão, quando a gente usa um coeficiente 0,9, é bem maior. As previsões vão de 97 até 90, mas, apesar disso, o erro é maior. Então, nós daríamos preferência a 0,1. A questão agora seria a seguinte: tudo bem, eu sei que 0,1, usar o coeficiente 0,1 é melhor do que usar o coeficiente 0,9, mas teria algum outro coeficiente melhor do que 0,1, 0,2, 0,3, 0,4? Como a nossa planilha está toda construída com fórmulas, eu poderia ir variando isso aqui. Por exemplo, o erro aqui deu 3,3. Se eu colocasse 0,2, o erro passa para 3,29, então está melhor. Se eu colocasse 0,3, passa para 3,47, então piora. E aí, eu tenho que fazer esse trabalho, essa tentativa, várias vezes até chegar a um número que seja a melhor opção disponível? O Excel tem uma ferramenta que pode nos auxiliar nisso. É a ferramenta Solver, que vocês visualizam aqui no menu Dados. Só a título de observação, quando o Excel é instalado, essa ferramenta não vem ativa. Para ativar é bem simples. Vocês vêm em Arquivo, Opções, Suplementos, e aqui Gerenciar suplementos do Excel, clica no botão Ir. E basta marcar essa opçãozinha para que ative o Solver. Quando vocês derem OK com essa marcação feita, ele vai ficar disponível como vocês estão vendo aqui. Então vejam como a aplicação dessa ferramenta pode ser útil e como ela é simples também. Clicando aqui em Solver, nós vamos ter essa janela e é importante que a gente entenda as informações que a gente tem que colocar. Primeiro, o objetivo. O nosso objetivo seria reduzir o erro. Então, eu vou dizer que o meu objetivo está na célula D26, que é a célula do erro, e eu quero minimizar esse valor. E para isso eu vou dar a permissão para o Excel que ele varie essa célula do coeficiente, que é a célula C13. Ele pode colocar o coeficiente que ele quiser aí. Opa, mas tem uma restrição, porque esse coeficiente não pode ser menor do que zero. E também não pode ser maior do que 1. Então eu tenho que explicar isso para ele. E eu vou dizer, tem uma restrição que esse coeficiente tem que ser menor ou igual do que 1. Vou adicionar. E ele tem que ser também maior ou igual a zero. E vou dar OK. Feito isso, o objetivo é o erro, deve ser minimizado, variando o coeficiente, que tem que estar entre 0 e 1. Vou clicar em resolver. Ele dá a mensagem que o solver encontrou uma solução. Vou dar OK. E a gente percebe que o melhor coeficiente para esses dados, para essa situação, seria de 0,17. É o coeficiente que geraria o menor erro médio dentro desse método da suavização exponencial. Então é uma forma da gente conseguir otimizar os parâmetros de funcionamento desse método. Assim como nós fizemos para a suavização exponencial, poderemos fazer também para os pesos, no caso a média móvel ponderada. A gente pode até ver como isso pode ser feito em outro vídeo mais na frente. Bom, então com isso a gente finaliza o segundo exercício e vamos para o terceiro. Esse terceiro, vocês têm aqui no slide de vocês, eu fiz uma breve modificação. Então é interessante vocês darem uma olhada no enunciado e as mudanças que eu fiz. Na verdade, eu acrescentei alguns meses a mais, para a gente ter uma base de dados um pouco maior. Então agora nós temos uma previsão, uma demanda real que vai de janeiro até outubro. E eu quero que seja feita uma previsão para novembro.
Primeiro, considerando o método da média móvel para n igual a 3. E aí eu peço também que faça essa previsão usando o mesmo método para dezembro. Então vamos lá, vamos fazer essa primeira solicitação. Aqui eu repliquei a planilha. E aqui nós temos a média móvel simples para n igual a 3. Eu quero fazer a previsão para novembro e para dezembro. Eu poderia fazer direto, tá? Pegar esses 3 últimos períodos e calcular aqui a previsão. Mas como depois nós vamos querer calcular os erros envolvidos, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa previsão a partir de abril, que é o primeiro mês que eu passo a ter 3 demandas reais no meu histórico. Então nós teríamos que a nossa previsão para abril seria a média das 3 demandas reais anteriores. Tá? Então seria 3.900. E para eu fazer a previsão até novembro, basta eu fazer uma cópia dessas fórmulas, já que ele vai atualizando, ó, e ele vai pegar sempre as 3 demandas mais recentes, isso independente do período que nós estejamos, inclusive a de novembro. Ok? Para fazer a previsão de dezembro, como a gente já viu no exercício anterior, caso a gente não tenha ainda a de novembro, eu vou ter que considerar nesse mês a sua previsão e não a demanda real. Então seria uma média envolvendo as 2 últimas demandas reais, acrescido da última previsão que nós acabamos de fazer. Portanto, a nossa previsão para dezembro seria de 4.667. Tá? Então, com isso, a gente responde o primeiro item dessa questão. Voltando aqui para o exercício, no item B ele pede que a gente utilize o mesmo método, só que agora para n igual a 6. Para n igual a 6, o primeiro mês que eu vou ter para fazer essa previsão, eu tenho aqui 3 e 3, 6, seria o mês de julho. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a média desses 6 últimos meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós teríamos, então, um valor de 4.000. Vou, então, fazer a cópia até novembro. Tá? E eu teria 4.333 e não 4.600. E vamos fazer a previsão para dezembro usando o mesmo raciocínio. Só que eu não tenho a demanda real do último mês, eu vou pegar então a demanda dos últimos 5 períodos, agregada à demanda prevista para novembro. Então, a nossa demanda prevista para dezembro, sem ter acesso ainda à demanda real de novembro, seria de 4.372. Ele pede, no item seguinte da questão, que a gente analise o porquê dessa diferença. Vejam que os valores das nossas previsões, principalmente a partir de setembro, outubro, passam a ser bem menores. Por quê? Por que a previsão é menor do que se eu usasse 3 períodos? Porque nós passamos a ter uma demanda muito alta aqui, a partir principalmente do mês de agosto. Então, quando a gente faz uma média de 3 períodos com demanda alta, logicamente que a previsão vai ser bem alta, como aconteceu aqui no mês de novembro. Ao fazer essa mesma previsão com 6 períodos, o que acontece? Nós consideramos esses 3 períodos de demanda alta, mas consideramos outros 3 com nível mais baixo de demanda. Então, esses 3 períodos com nível mais baixo acabam atenuando esse pico que aconteceu a partir de agosto. Ou seja, nesse caso, as demandas mais baixas acabam puxando a nossa previsão para baixo, o que dão uma previsão de demanda um pouco mais estável, tá? Sem muita variação. Essa é a razão dessa diferença. Em seguida, ele nos pede para, usando fatores 60% para o último mês, 30% para o penúltimo e 10% para o antepenúltimo, refazer a previsão de novembro, logicamente usando o n igual a 3. Vamos fazer esse cálculo. Eu posso fazer essa previsão a partir de abril, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar o período mais recente, vou multiplicar por 60%, fixando aqui o valor para que eu possa copiar. Vou pegar a demanda intermediária e vou multiplicar por 30%. E vou pegar a demanda mais antiga e vou multiplicar por 10%.
deu 3.830. E se eu fizer então esse cálculo até novembro, basta copiar a fórmula, nós vamos chegar a uma previsão de 4.640, até maior do que novembro. Por quê? Porque nós estamos dando um peso ainda mais alto às demandas mais atuais. E apesar de ter havido uma queda de 4.800 para 4.600, 4.600 ainda é maior do que 4.400 para a demanda de agosto. Por isso ela foi ligeiramente superior. Se essa demanda de outubro fosse ainda mais alta do que setembro, essa diferença seria ainda maior. Ok? E finalmente nós temos o último item da questão. Ele pede que a gente considere um fator de suavização de 0,3 e estabelece uma demanda real, desculpa, uma demanda prevista para janeiro de 4.000, e ele quer que a gente faça uma previsão até o mês de novembro. E pede que a gente faça uma comparação entre os erros gerados até então. Então vamos lá. Se eu tenho essa demanda gerada, uma demanda prevista de 4.000 que foi imputada, nós vamos calcular a nossa média suavizada exponencialmente, pegando a última demanda real, multiplicando pelo coeficiente alfa, vou fixá-lo, e vou somar com a última previsão, multiplicado por 1 menos esse coeficiente alfa. Então tivemos aqui 4.030. Bom, vou copiar então a fórmula até o mês de novembro e nós chegamos então a esses valores. Vejam como é que ficou, por exemplo, a fórmula de março. Ele está pegando 3.800, a última demanda real registrada, M16, e multiplicando pelo coeficiente, mais a última previsão, essa sim foi calculada, multiplicando por 1 menos o coeficiente. Bom, calculando então o erro gerado, para esse método da média suavizada exponencialmente, vou calcular o erro a partir de abril para que a gente possa comparar, tá? Então nós teríamos o valor absoluto da diferença entre a demanda real e a nossa previsão. Novembro não, porque novembro não tenho ainda demanda real. O que vai dar uma média de 279,38. Esse aqui é o erro da suavização exponencial. Se eu fizer o erro da média simples, como é que seria? Vamos pegar o valor absoluto entre a demanda real e essa simples aqui. Fazendo o erro para a média móvel ponderada, nós teríamos o valor absoluto entre a demanda real e a calculada com os pesos. E aí, calculando então as médias para cada um, a conclusão é que a média móvel ponderada, a gente vê aqui, foi a que gerou o melhor resultado de todos. E com isso a gente encerra o exercício. Como sugestão e como treinamento, eu sugiro que vocês tentem aplicar o solver para determinar qual seria, primeiro, o melhor valor do coeficiente de suavização e calcular o erro usando esse melhor fator. E a mesma coisa, calculando o melhor conjunto de pesos, também pode ser usado o solver para isso, e calcular o erro usando esse melhor conjunto de pesos. E fazer uma nova comparação entre os três métodos usando esses parâmetros que vocês vão encontrar. Tá? Se tiverem dúvidas, se tiverem dificuldades, me avisem. Eu faço um vídeo mostrando como fazer isso.